Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando 1 João, capítulo 2, versículo 17. Eu tenho o texto no grego koiné, bem como na nossa versão em língua portuguesa, e vamos ver como é que fica literalmente o texto a partir da língua original. Observe que quando a gente vai para aqui, ora, o mundo passa, até essa vírgula, nós temos literalmente e o mundo passa. Vamos observar cai, que é uma conjunção, ro, o artigo masculino, cosmos e, na sequência, passa. Ou seja, cai ro cosmos para getai. E o mundo passa. Foi traduzido até o momento como ora, o mundo passa. A ideia é a mesma, mas só para você observar que não tem a expressão aqui, ora, a palavra ora, e sim, e o mundo passa, conforme eu estou colocando aqui. Na sequência, nós temos uma outra conjunção, e aqui se encontra um artigo definido que é feminino. O ró é o artigo masculino, aqui é o artigo feminino. Ora, se lá é o, aqui seria a. E na tradução desse vocábulo, epitimia, foi traduzido como concupiscência. A concupiscência é nada mais, nada menos do que aquele desejo incontrolado, etc e tal, aquele desejo excessivo, que é realmente pernicioso. Bom, existe possibilidade. Já que está o artigo definido mais na forma feminina, no gênero feminino, faz jus você traduzir, ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas a ideia é, sem dúvida alguma, esse desejo incontrolável, e etc e tal. Então você pode traduzir também e o mundo passa e o desejo, porque se refere a esse desejo, aquilo que o mundo cobiça, etc e tal. Dito isto, a gente pode ir para então para o próximo vocábulo, que é este aqui, autu. Autu, da forma como foi traduzido, ele significa dele. Aqui fala assim, mas aquele, mas aqui é literalmente dele, de modo que temos o Ó, auto, ó, dele, o, indo palavra por palavra, isto é, ao pé da letra. Agora que vai entrar o mais. O mais está aqui. De, ou você pode pronunciar o som com o E aberto. De, mas fique à vontade. Ó, esta palavra grafada aqui está no início, após o ponto vírgula. Mas a gente sabe que no grego está um pouco mais adiante. Mas isso de menor importância em termos de tradução. O que realmente importa é captar o sentido e colocar em nossa língua vernácula. Mas ainda assim, chama essa atenção, porque às vezes as pessoas pensam que está escrito literalmente assim: ora, o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não está nessa ordem necessariamente, e não são as mesmas palavras. Porque, como eu disse, nós não temos a expressão ora, a palavra ora, e sim e o mundo passa. E a concupiscência dele, o mais, e vamos mais o quê? Nós temos poion. Esse poion, a ideia é que faz. Dele o mais que faz. Aí você vai fazer aquele ajuste na língua portuguesa. Mas aquele que faz. O mais se encontra aqui, mas aquele que faz, poion, e foi traduzido aqui, ó. Há uma versão troca de lugares dentro da sentença que faz aqui nesse caso dele, a gente já sabe que é dele, o dele, ó, o e dele, tá bom? Vamos ver que o artigo
Aqui, tó, vai ser a. A o quê? Vontade. Telema. Telema é vontade. A gente já sabe que até aqui ficou assim, ó. Vou deixar destacado e vamos pronunciar palavra por palavra no grego koiné. Kai, rocosmos, paragatai. Kai, re, epitimia. Ou, fazendo aquele ajuste que eu chamo de preciosismo, epitimia, por conta da sílaba tônica. Autu, rode, poion, totelema. Depois disto, a gente continua, porque tem tuteu. Tuteu, observe que está no caso genitivo, porque nós temos a terminação em ditongo, ômicron e y, que dá esse som de u. Por isso eu fiz a seguinte pronúncia, tu, e aqui, por conta, uma vez mais, do ditongo, o está sinalizando que trata-se do caso genitivo, indica posse. Logo, é a vontade de Deus. É a vontade de quem? De Deus. E vamos encontrar uma outra palavrinha grega, menei. Menei significa permanece, conforme foi traduzido aqui, ó. Menei, permanece. Observe que nós temos no grego eis. Esse eis é para, para. E vamos uma vez mais ter ton aiona, para sempre. O que o texto está dizendo é que o mundo passa, como tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Esse permanecer é viver para sempre. Uma tradução ao pé da letra, palavra por palavra dentro do grego koiné, é justamente o que eu fui pronunciando de uma forma pausada. Fica, e o mundo passa, e o desejo dele, o mais que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ficou um tanto truncado, difícil de entendimento, porque eu coloquei palavra por palavra em termos de significado. Mas, como eu disse, a gente precisa fazer o ajuste na tradução. De modo que ficou assim nesta versão. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem uma versão que eu quero apresentar aqui do Novo Testamento, é esta que se encontra, porque ela sempre traz uma tradução interessante. Como é que ela apresentou aqui para a gente? Como é que eu posso mostrar para vocês o versículo 17? Traduzindo da seguinte maneira: e o mundo está passando junto com tudo que as pessoas desejam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma versão, e conforme aqui, versão Palavra Viva, Novo Testamento. Um outro texto que nós podemos utilizar apenas para comparação no português é a Almeida Corrigida Fiel de 2011. Essa edição é mais antiga, portanto, mas ainda assim a gente vai ter uma noção. Diz nesta versão: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Espero que você tenha apreciado, não necessariamente a pronúncia deste, mas a grafia, o estilo dessa língua tão fantástica, que é justamente o grego koiné, utilizado na composição do Novo Testamento, e até o nosso próximo vídeo.